B12 é uma vitamina, complexo B, só que é a única vitamina do complexo B que não faz parte do metabolismo das plantas, tá? Quem produz B12? Bactérias exclusivamente. As bactérias lá do solo, elas fermentam matéria orgânica, elas vêm lá uma folha, começa a decompor aquela folha e no processo de decomposição produz vitamina B12. A vitamina B12, por não fazer parte do mecanismo biológico da planta, ela não é sugada pela raiz, ela não está lá dentro da planta. Onde ela está? Ela está nas externalidades, ela está no ambiente. Ela está no solo, na parte de fora das casquinhas, das plantas e tudo mais. O que acontece é que nós humanos nos tornamos extremamente estéreis, limpinhos, a gente lava tudo, descasca tudo e a gente não tem contato com a natureza. Quantas, né, a gente, eu meio que tenho, que ontem eu tava com a mão na terra, tá com as unhas assim, tudo. Mas a maioria das pessoas urbanoides não tem nenhum contato, não sabe nem se escureceu, se clareou, porque tá dentro da sala com ar-condicionado. Então a gente não tem contato com a natureza. Dessa forma, a única forma da gente consumir B12 é através dos alimentos de origem animal. Por quê? Porque os animais têm contato com essa natureza. Os animais não lavam, não esterilizam. Você já viu o boi esterilizando, deixando de molho o pasto para poder pastar? Sim. Então ele vai lá, ele está comendo terra, ele está entrando em contato com a natureza e está recebendo essa B12. Fora que os ruminantes, a B12 também é produzida dentro do primeiro estômago deles por conta do processo de fermentação que acontece. A bactéria está lá fermentando o capim que ele comeu, a soja, o milho, produz B12 e o sítio de absorção dessa B12 é depois, então ele absorve também. Nossas bactérias também produzem B12. Só que o nosso, lá no intestino grosso, que é o último, nosso sítio de absorção é antes, então não tem como voltar, né? Então a gente não absorve aquilo que está dentro do nosso intestino. Então a gente deveria consumir B12 através do quê? Do contato com a natureza. Eu vou lá, eu vou tirar a minha cenoura da terra, eu vou lá e vou comer só a mão, que vai, isso, aquilo. Quanto que a gente precisa por dia de B12? 2,4 microgramas. Gente, microgramas, miligramas, gramas. 1 grama é nada. Miligramas é nada dividido, microgramas é invisível. Então, bastaria um dedo sujo para você bater sua meta de B12 se você estivesse na natureza. Então, não é uma coisa que veganos não teriam. O que acontece é que vegano de apartamento, que precisa lavar os alimentos, porque nessa cadeia que veio lá do Ceasa, do isso, daquilo, um monte de gente colocou a mão, xixi de rato, sei lá o quê, a gente precisa lavar os alimentos. Então, é meio que o mal da civilização, tá? Então, ou seja, quem se torna vegano realmente precisa prestar muita atenção na vitamina B12, porque sem os alimentos de origem animal para dar esse suporte, muito provavelmente vai faltar na dieta. E aí, porque os animais tomam suplemento, falar, né? Exato. Então, o que acontece? Até mesmo os animais hoje, eles, por conta desse momento, dessa vida artificial, por exemplo, uma galinha, um frango, ele não entrou em contato com a terra em nenhum momento, né? Então, não tem mais essa. Então, e também esse crescimento acelerado, que aqui são propostos, né? Eles precisam. Então, todo animal hoje da pecuária, todo sem exceção, recebe complemento suplementar de vitaminas e minerais. Hoje, 80% das vitaminas e minerais sintéticas produzidas pela indústria farmacêutica é utilizada para a alimentação dos animais e não é nossa. Mais uma vez, o desperdício da ineficiência do sistema. Se a gente pudesse produzisse vitamina e mineral para a gente suplementar, seria muito mais barato, né? Do que ficar produzindo quantidades colossais, passar por meio de um bicho, né, que não vai usar e tudo mais. E outra coisa de B12, Hannah, que é muito importante. A B12 é uma vitamina chata de ser absorvida. Ela vem da natureza junto com uma proteína e ela precisa ser separada dessa proteína para a gente poder absorvê-la. O que acontece é que quem faz essa separação é uma substância que se chama fator intrínseco, que está dentro do nosso estômago. E para a gente produzir o fator intrínseco, a gente precisa ter o pH adequado do estômago. Só que a gente é bombardeado por emoções, a gente tem uma má alimentação, muita gente usa medicamento, como por exemplo, para gastrite, o omeprazol da vida. O que acontece? Que impede a produção desse fator intrínseco e isso faz com que a B12, mesmo suplementada, e B12 mesmo consumida do bicho, não consiga ser absorvida. Então, não basta consumir o nutriente, você tem que absorver o nutriente, senão ele não tem efeito nenhum. E hoje as estatísticas mostram, né, que 40% da população onívora da América do Sul, no último estudo, tem deficiência de B12. E veganos não suplementados, a deficiência está em 50%.
Então, ou seja, metade dos veganos não suplementados tem deficiência. E 40% da população onívora tem deficiência. O que eu quero dizer com isso? Que veganos, quando se tornam veganos, você começa a prestar atenção na sua alimentação. Você já ouviu falar da B12? Você diz, o que é esse negócio? Você vai... É comum um vegano se preocupar com a vitamina B12 e logo suplementar. Agora, os onívoros perdidos na vida, que nem sabem o que é B12, nem sabem de onde vem, estão tudo com deficiência. Entendeu? Então, ou seja... A B12 não é uma preocupação somente para veganos. E eu acredito que em breve, por conta de que, com o uso de agrotóxicos, a gente está matando as bactérias do solo, logo a produção de B12 no solo de todos os alimentos, e tudo está muito baixa. Então, eu acho que vão vir aí regras epidemiológicas, governamentais, de suplementação de B12. Isso é minha opinião, tá? Não é verdade, eu não estou falando que vai acontecer. Minha opinião. Assim como houve, por exemplo... um enriquecimento da farinha de trigo com ferro e ácido fólico, que são duas minerais, vitaminas, que para tentar tirar a anemia na infância e melhorou. Né? Hoje, grande parte das crianças conseguiu sair da condição de anemia por conta da suplementação da farinha, porque come pão todo dia. Outra coisa, no começo do século passado, tinha uma imensa carência de iodo em pessoas que viviam assim, sem ter contato com o mar, que falta de iodo dá problema na tireoide, causa o bócio. Você nunca mais ouviu falar em bócio. Por quê? Porque o mundo suplementa o sal com iodo. Nosso sal, se você vai lá na sua lista de ingredientes do seu sal iodado, sal marinho iodado. Então, essa micrograma que vem no sal supre a nossa necessidade de iodo, que é algo que, do ponto de vista epidemiológico, corrige grandes deficiências. E eu acredito que a B12, em se tornando um problema crônico da população, a gente vai suplementar. Caramba! Eu acredito. Doutor Eric também acho que sim. E essa deficiência de ferro na infância que tinha antigamente, era por quê? Era por causa do alto índice de fome que tinha também? Eu acho que é muito mais assim, a incidência de deficiência de ferro, ainda mais em populações mais carentes, que não tinham acesso à quantidade calórica diária. Isso, infelizmente, continua acontecendo, né? Só que a gente corrige ferro com suplementação, porque pão, farinha, bolo, biscoito, que até na merenda é oferecido e tudo, acaba que ajudando. Mas isso não corrige a deficiência nutricional de outros nutrientes. Infelizmente, o Brasil é um país que grande parte das pessoas e grande parte das crianças sofre de desnutrição ativa. O que é isso? Elas não aparentemente demonstram desnutrição, porque infelizmente já tem sobrepeso e obesidade, porque comem alimentos ultraprocessados que são mais baratos, biscoito, bolacha, refrigerante, suco de pacotinho cheio de açúcar. Isso supre caloricamente as necessidades, inclusive gera excessos, fazendo com que essas crianças ganhem peso e camuflem a deficiência nutricional. Então, se você fizer um exame bioquímico dessas crianças, muitos têm anemia. Se você fizer mais profundamente, não batem meta de vitamina A, de beta-caroteno, de vitamina C, de selênio, zinco. Eu tenho um estudo epidemiológico no Brasil que, por exemplo, 89% dos brasileiros, em todas as faixas etárias, não batem meta de vitamina C diária. Gente, o país tropical. Se a gente estivesse falando, né, lá do Alasca, não come. Não come. A OMS recomenda 5 porções diárias de frutas, verduras e legumes, né, para ter uma boa alimentação. No brasileiro não tem nenhuma. A brasileira não consome nem 2. E olha que, teoricamente, não é uma questão geográfica, né? Porque aqui, tudo que planta dá, né?